pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre o rotacional de uma função vetorial. A gente vai traçar agora um paralelo entre o rotacional e aqueles campos vetoriais que são chamados de campos vetoriais conservativos. Para isso eu já deixei a lousa mais ou menos montada, eu vou desenvolver aqui com vocês um teorema e depois a gente tira duas consequências quase que óbvias depois que esse teorema estiver certo, que é o seguinte. Imagina que eu tenho f, uma função vetorial padrão, ó, p na direção i mais q na direção j e r na direção k. Tudo bem? Uma função vetorial qualquer. Se essa função f possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas, é mais uma condição para elas existirem. Então, o rotacional do gradiente de f é zero. Vejam só, tem ali uma função vetorial f. Se essa função tiver derivadas parciais de p, q e r das suas componentes contínuas, derivada de segunda ordem, deriva duas vezes. Na prática, eu estou interessado em derivar essa em relação a x, essa em relação a y e essa em relação a z. Duas vezes cada uma, para chegar na derivada parcial de segunda ordem. Se essas derivadas forem funções contínuas, então o rotacional do gradiente de f, então agora só não vamos confundir, tá? Quando eu coloco o gradiente com a função, é de fato o gradiente de f. Quando eu coloco só o gradiente e chamo aquilo de função, eu estou fazendo um abuso de linguagem, é um operador gradiente, que a gente viu no vídeo passado, tá? Só não confundam isso, que o símbolo do vetor gradiente sozinho é aquele operador das derivadas, que era dado por isso aqui, lembram? Ó? Era só derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, sem a função mesmo. E quando eu coloco o gradiente de f aí, não, ó. Eu faço f, derivada de f em relação a x, eu tenho a função em cima, tá? Só para relembrar. Então, se ela tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o rotacional do gradiente dessa função tem que ser zero. Vamos provar isso? Sai por uma conta direta, porque olha só. Se a função f está aqui, a função gradiente de f é derivada de f em relação a xi, mais derivada de f em relação a yj, mais derivada de f em relação a z, k. Tudo bem? Esse é o gradiente de f. Se eu pedisse para você calcular o rotacional dessa função, da função gradiente, a gente viu no vídeo passado. Não pensa na forma do rotacional, faz aquele produto vetorial do operador gradiente pela função que eu estou querendo achar o rotacional. Só que essa função é a função gradiente de f. Por isso que eu estou reforçando desde o começo para não confundir esses dois símbolos. Isso é o operador gradiente. E isso aqui é a função gradiente de f. Então, como é que eu faço esse produto vetorial? IJK. As três entradas do operador gradiente são aqui na segunda linha. E as três entradas da função gradiente de f estão aqui na terceira linha. Aí nós vamos multiplicar aqui de cabeça. Eu até já copiei as duas primeiras colunas para ficar mais fácil de memorizar. E vocês vão ver que cada uma das entradas vai zerar. Quer ver? Ó? Vamos primeiro traçar uma preocupação de achar quais vão ser as componentes que vão estar com o i junto, na direção i. Na primeira multiplicação eu vou ter, olha aqui, ó, a direção i, a diagonal principal seria derivada em relação a y, da derivada de f em relação a z. Então seria uma derivada segunda, de acordo com a ideia do operador. Seria uma derivada segunda de f em relação a y em relação a z. Positiva, né? Ó, na direção i, acompanhem comigo. Seria derivada em relação a y, da derivada de f em relação a z. Então seria a derivada segunda de f em relação a y, depois z. Vocês vão ver que agora se eu encontrar a componente na direção i no outro sentido, vai ficar igualzinho com o sinal trocado e vai inverter os caras de baixo. Me ajudem, ó. Quem seria, onde o i apareceria de novo? Seria aqui, ó. Esse com esse, ó. Dá para acompanhar? Acho que o vídeo, não sei se deixa claro onde está passando o dedo, ó. Seria essa multiplicação aqui, ó. Vou riscar. A primeira foi essa. E a segunda que eu tô falando seria essa aqui, ó. No sentido da diagonal secundária, ó, na direção i, derivada em relação a z, da derivada de f em relação a y. Ficou igualzinho, só que a primeira, ó, era primeiro y, depois z. Aqui é primeiro z, depois y. Pelo teorema de Clairaut, a gente já falou disso em outros vídeos, dá na mesma. Porque só que esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, porque está no sentido da diagonal secundária. Então, quando eu olhar as duas componentes na direção i, você vai ter um resultado aqui e o mesmo resultado com o sinal trocado aqui. Faz a conta com cuidado para você ver. Eu não vou escrever para não ficar extenso demais aqui, ó, mas esse cara cancela com esse. Esse x aí não é x mesmo, tá? É o x de cancelado. Agora vamos fazer mais uma. Olha só, na direção j. O que eu vou ter aqui na direção j? Ó, vou marcar aqui, ó.
Seria essa multiplicação aqui, ó, na direção J. Seria a derivada de f em relação a z em relação a x. Ó, na direção J, ó. Derivada de f em relação a z, depois em relação a x. Agora, olha essa aqui, ó. Quanto vai dar? Derivada de f em relação a x, depois em relação a z. Ó, aqui ficou z depois x, e aqui ficou x depois z. Para cá você mantém o sinal, para cá você troca o sinal. Então essa aqui, ó, vai cancelar com essa aqui também, não vai ter nada na direção J. E garanto para vocês que a mesma coisa vai acontecer na direção K. Olha só na direção K. A primeira multiplicação que eu tenho no sentido da diagonal principal seria essa aqui, ó. Seria a derivada em relação a x, derivada em relação a y. Então seria a derivada de f em relação a x em relação a y. Para cá, ó, seria a diagonal secundária. Como é que fica? Derivada de f em relação a y, derivada em relação a x. Ou melhor, derivada em relação a y, derivada de f em relação a x. A mesma coisa, só inverteu a ordem das duas derivadas de baixo, que não muda nada, mas esse cara também vai cancelar com esse. Resultado, esse cara é zero, como está sendo dito nesse teorema. Fica uma demonstração meio comprida, porque são muitos fatores aqui, mas se você fizer a conta com um pouquinho de calma, você acha ela sem maiores problemas. Tudo bem? Então olha que eu descobri que se uma função f tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o rotacional do gradiente de f é zero. Olha duas consequências muito óbvias do que a gente acabou de descobrir. Se uma função f é um campo vetorial conservativo, então essa função f é gradiente de alguém. Até coloquei um passo a mais que eu tinha esquecido. Ó. Se a função f, só para relembrar, se a função f é um campo vetorial conservativo, dizer que uma função vetorial é um campo vetorial conservativo é a mesma coisa de dizer assim, ela é vetor gradiente de alguém. Então é o que está escrito aqui. Ó. Se f é um campo vetorial conservativo, então f é vetor gradiente de alguém, que eu chamei de f minúsculo. Logo, o rotacional de f, como você calcularia o rotacional de f? Seria o produto vetorial do operador gradiente com f. Definição do rotacional. Só que a gente acabou de ver na linha de cima que f é o gradiente da f minúscula. Fazendo a troca, eu vou ter então o produto vetorial do operador gradiente com o gradiente de f. É o que eu tenho aqui, ó. Se eu fizer o produto vetorial do operador gradiente com o gradiente de alguém, tem que dar zero. Ou seja, esse resultado vai ser zero. O que eu tenho de importante aqui, ó, rotacional de f é zero. Se f, o teorema diz que se f é um campo vetorial conservativo, então o rotacional de f tem que ser zero. E o motivo está aqui, ó, porque você tem ali, na verdade, o operador gradiente, produto vetorial, com o gradiente de um outro alguém, que eu nem sei quem é a princípio. Tá claro? E a volta também é verdadeira, só preciso tomar cuidado de colocar essas garantias aqui na volta, que é, se f é uma função definida em R3, só para deixar claro que é uma desse tipo, com derivadas parciais de segunda ordem contínuas, só para se fazer a condição de existência, contínuas, e o rotacional de f for zero, estou fazendo de trás para frente. Você tem uma função f de R3 com as derivadas de segunda ordem contínuas. Se eu te falar que o rotacional de f é zero, você pode fazer a conclusão contrária. Você pode concluir, então, que f é um campo vetorial conservativo. A gente já tinha um jeito de conferir se era conservativo, comparando as derivadas parciais, trocando, não era? A gente trocava o que era x com y com z, fazia um comparativo, elas tinham que bater aquelas derivadas parciais. Nós vimos já isso em vídeos anteriores. Temos agora um outro jeito. Se você calcular o rotacional da função, e ele for zero, e ela satisfizer essas condições aqui, que é a parte mais tranquila, então com certeza essa f é um campo vetorial conservativo. Em outras palavras, ela é vetor gradiente de um outro alguém. Tudo bem? Obrigado, gente. Valeu. E no próximo vídeo a gente faz alguns exercícios sobre rotacional. Até mais.